Seja bem-vindo ao canal Descomplicando. A videoaula de hoje começa um ciclo de aulas com relação a números quânticos. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o principal e o azimutal, os dois primeiros números quânticos. O número quântico principal é o primeiro número quântico. Ele mede basicamente a distância média do elétron para com o seu núcleo. Ele tem como símbolo a letra N e pode assumir valores de 1 a infinito. Aqui eu vou fazer um comentário. Geralmente, esses números são associados a letras do alfabeto e essas letras do alfabeto estão associadas a camadas. Não acho muito adequado ou prudente utilizar essas letras porque, como disse, vai remeter a uma ideia de camada. E entre o núcleo e o elétron, seja ele de valência ou não, não existe nada. Então, não existe uma estrutura física e a ideia de camada pode levar o seu cérebro, coincidentemente ou não, a pensar que existe alguma estrutura física entre o núcleo e o elétron. Sendo assim, seja cauteloso com relação a isso. Preferencie utilizar números e cada número desse chame de nível de energia. Por exemplo, o nível 1 de energia mede simplesmente uma distância 1, a primeira distância do elétron com relação ao núcleo. Se eu tiver um nível de energia 2, a distância vai ser maior do que a distância 1. É basicamente isso que o N mede. Qual é a distância que esse elétron está em relação ao núcleo? Obviamente, um N3 vai ter uma maior distância que N2 e N1. Entendendo esse conceito, nós já temos condição de ir para o segundo número quântico, o número quântico secundário ou azimutal, ou também conhecido como orbital. Esse número quântico, ele representa a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron no espaço. O número quântico secundário ou azimutal ou orbital, ele é representado pelo símbolo L. Dentre os orbitais mais estudados estão o S, P, D e F. Para cada nível de energia, representado por N, o primeiro número quântico, existe um orbital S, podem existir 3 orbitais P's, podem existir 5 orbitais D's e podem existir 7 orbitais F's. De uma forma geral, os orbitais F apresentam energia maior quando comparado, então, a orbitais D, que apresentam energia maior quando comparado a P, que apresenta energia maior quando comparado a S. Porém, embora exista uma pequena diferença quando se compara F com F, D com D e P com P, nós acabamos considerando que esses orbitais apresentam iguais energia. Agora, por que S, por que P, por que D e por que F? Porque esses nomes vêm das palavras ao lado. Cada orbital, seja ele qual for, pode acomodar um máximo de 2 elétrons. Sendo assim, orbitais S têm um total de 2 elétrons. Orbitais P podem apresentar um total de 6 elétrons, enquanto que orbitais D podem apresentar um total de 10 elétrons e F, 14 elétrons. Orbitais S, representado por aquele único quadrado central roxo, ele apresenta valores de L igual a 0. Além disso, ele representa uma região no espaço correspondente a uma esfera, isso por causa da função de onda de Erwin-Schrödinger. Os 3 quadrados verdes no centro representam os 3 orbitais P's que estão representados abaixo. Ele apresenta valor de número quântico igual a 1. Vale destacar que ele tem o formato de um halter e todos os P's são ortogonais entre si, ou seja, quando sobrepostos um com o outro ou os 3, todos apresentam 90 graus entre si. As 5 caixas em laranja mostradas na região superior representam os 5 orbitais D's. Estes também podem ser observados na região central, cada qual com sua forma e o seu nome convencional.
Os orbitais d apresentam um valor de número quântico L igual a 2. As 7 caixas em vermelho na região superior representam os 7 orbitais F, cada qual com sua distribuição espacial e nomes mostrados no centro do slide. Os orbitais F apresentam valores de números quânticos L igual a 3. Após entendermos os níveis de energia representados pelo número quântico principal e também entendermos os orbitais, nós já temos condição de montar o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama é muito fácil de se montar. Você coloca os níveis de energia crescendo de cima para baixo. Embora ele seja infinito, por convenção e pela quantidade de elementos na tabela periódica, a gente acaba colocando ali até o 7. Agora, na horizontal, nós colocamos os orbitais. Observem que em todos os níveis o orbital S está presente. Em contrapartida, P começa a aparecer só a partir do nível 2, orbitais D só a partir do nível 3 e orbitais F a partir do nível 4. Eu coloquei do lado ali as camadas, mas só por favor, privilegiem níveis de energia. O diagrama de Linus-Pauling segue uma ordem crescente de energia, e para que isso aconteça, você tem que respeitar a seguinte sequência. Após você escrever toda a sequência, obviamente respeitando a ordem mostrada pelas setas, você pode então colocar o máximo de número de elétrons em cada orbital, representado ali em vermelho. Não se esqueça que essa é a ordem crescente de energia. Um outro ponto que precisa ser mencionado nessa aula é a seguinte: supondo o elemento químico hélio, por exemplo. O hélio tem número atômico 2. Quando se faz a distribuição eletrônica de Linus-Pauling, nós temos então um S2 para o hélio. Agora, o que significa um S2? Bom, em verde está mostrado o que representa o nível de energia. Em laranja, o orbital, e em vermelho, o 2 representa o número de elétrons. Vale destacar também que quando você considera nível de energia mais orbital, você está se referindo ao subnível. Por exemplo, 1 é nível de energia, S é orbital, 2 é número de elétrons e 1s é subnível. Espero tê-los ajudado nesses conceitos iniciais. Na próxima videoaula, nós vamos ver os próximos números quânticos. Muito obrigado a todos que virem esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus.